Nós vamos falar hoje sobre a oração de intercessão, que é algo muito importante. A oração de intercessão na igreja é a casa das máquinas. Uma usina, ela funciona com as máquinas que trabalham. A igreja, ela cresce, ela multiplica. Quando eu digo igreja, não estou dizendo paredes, denominação. Estou dizendo povo de Deus, que ama, obedece e quer agradar a Deus e fazer a sua vontade. Isso é igreja. Não é aquelas que vão em busca de algo. É aquelas que vão seguir Jesus para ir na eternidade, para firmar, arraigar, ficar alicerçado no amor de Cristo até o dia em que Jesus voltar ou até a eternidade. Amém? Então, a intercessão na igreja é o local onde as máquinas funcionam e desenvolve todo esse processo e o propósito de Deus na nossa vida. Todas as pessoas, para se firmarem em Jesus, elas precisam de que alguém esteja ajudando, fortalecendo, orando, intercedendo por elas. Então, a intercessão é muito importante na igreja. Olha, vamos abrir em Efésios 6, 11 e 12. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. A nossa força vem do alto. Nosso posicionamento e certeza de que vamos trilhar o caminho da salvação em vitória e crescer e alcançar o propósito de Deus é quando nós estamos sendo fortalecidos. Como que nós nos fortalecemos? Na oração. Nós precisamos interceder, clamar aos céus. Por quê? Revestir de toda a armadura para nos proteger do diabo contra as astutas ciladas de Satanás. E que ciladas são essas? Ele se interpõe, ele impede que as bênçãos que Deus derrama sobre nós chegam a nós. Ele bloqueia e atrapalha que você esteja na presença de Deus se fortalecendo em oração. Ele tenta paralisar o seu ministério, paralisar a sua vida de comunhão com Deus. Ele usa diversas ciladas que vão impedir nós de crescermos. Uma cilada muito fácil e muito corriqueira que ele usa sempre é aquela cilada de manter o nosso coração amargurado, ressentido, falta de perdão. Porque quando isso acontece, às vezes você não precisa brigar, mas quando você ouve algo como uma seta maligna que entra no seu coração, você se fecha, seu coração se fecha e Deus fica impedido para te ajudar. O Espírito Santo fala, você não ouve. As nossas orações ficam interrompidas, não sai do teto, não chega a Deus. Por quê? Porque essa é uma das amarras, é uma das armas que ele usa para paralisar o nosso crescimento
em Cristo Jesus. Amém? Olha, a oração de interceder é se colocar na brecha. Como? O que seria a brecha? Aquele que nos leva direto ao Pai. A intercessão só pode ter a sua ação total quando nós sentimos amor pelas vidas. Quando nós nos colocamos no lugar da pessoa. Quando nós podemos sentir a necessidade daquele que nós vamos orar. Por exemplo, quando você vai orar para a igreja, teu coração tem que estar cheio de amor. Você precisa estar com o coração cheio de desejo de ver as vidas salvas, livres. Quando nós intercedemos, nós temos que estar sentindo. Olha, Jesus, ele desceu aqui. Ele se fez carne e habitou no nosso meio. E a palavra de Deus diz que ele é o único advogado. Ele é o nosso intercessor. Porque ele viveu cada uma das nossas necessidades. Quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Ele sabe interceder porque ele conhece cada situação que nós passamos. Ele sabe, ele provou. Só para você entender, no início, há uns anos atrás, uma irmã falou, olha, eu sinto no meu coração um chamado de Deus de orar para os enfermos. Eu quero ficar na área do ministério de visitar os enfermos. Eu falei, glória a Deus, que bênção. Orei por ela, oramos por ela e enviamos, né? Na mesma semana ou na semana seguinte, dá uns dias, ela ficou enferma e teve que ser internada no hospital. E ela estava lá e os médicos faziam todos os exames e não achavam nada. Não, mas não estamos achando. Eu fui visitá-la. Eu falei assim, olha, você quer sair logo daqui? Ela ainda brincou, oh, nossa, eu quero, se possível, agora. Eu falei, não. Deus te colocou aqui para falar no teu coração, para te ensinar, para você poder sentir a necessidade de alguém que fica internada no hospital. E ela ficou muitos dias lá, sem dizer assim, o que ela tem? Ah, estamos fazendo exame. Não sei. Dava soro, dava... Está entendendo? Aí Deus me mostrou, eu fui lá falar com ela. Olha, você vai ter que sentir, ouvir a voz de Deus, o que ele quer te ensinar, o que você tem que perceber para que você possa ser uma intercessora e possa ter o trabalho de visitar as pessoas no hospital. Então, é muito assim. Quando nós temos um talento, temos um dom, Deus usa para usar nós, ele nos deixa ir e nos leva a provar, a ver a necessidade, a sentir a solidão, né? E a perceber a necessidade para que ela possa ser uma intercessora ou uma pessoa que vai ajudar e fazer parte desse ministério. Então, intercessão é algo assim muito importante. Então, nós precisamos ter autoridade. Nós precisamos sentir o que o outro sente para interceder. Nós precisamos sentir o desejo de Deus quando nos chamou para o trabalho, para o ministério. Qual o propósito de Deus de usar a nossa vida? Então, vamos abrir Ezequiel 22:30. Busquei
entre eles um homem que tapasse o muro, que se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus está à procura de homens que possam interceder. As pessoas que coloquem na brecha, colocar na brecha, tapar o muro, entendeu? Proteção, que sente amor por aquilo que Deus ama, pelas vidas, pelas pessoas, pelo reino. O reino de Deus, ele é construído, ele é edificado através da oração e da intercessão. Ninguém consegue trilhar o caminho da vitória e alcançar o projeto e o propósito de Deus, porque há legiões de inferno, de obras malignas, que vêm impedir, interpõem para paralisar a igreja. E a igreja, quando tem intercessores... Olha, interessante que quando Deus diz assim, Senhor, e se tiver 10 justos lá na cidade, se tiver, eu não destruirei. Se tiver 50 justos, aí não. Se tiver, não vou destruir. Se tiver 40, se tiver 30, e vou. O profeta perguntando a Deus. Por quê? Porque aqueles justos significam pessoas justificadas, que sabem o que é salvação e que ama a Deus e que deseja ver aquela cidade salva, livre, aquela nação, aquele povo. Então ela se põe em intercessão e vai impedir todo o projeto de destruição por causa da oração. A Bíblia diz assim, clamou esse miserável, e o Senhor o ouviu, Deus o ouviu, e veio em seu socorro. Quer dizer, se um clama, olha como Deus age, como Deus faz por causa do clamor de um justo. Um justo que clama, Deus age. Por isso, as cidades são transformadas quando tem uma igreja. Quando eu digo igreja, não estou falando de denominação, não estou falando de templo, eu estou falando de pessoas que amam a Jesus, que amam a Deus e que se dispõem ao trabalho de Deus. A primeira coisa que uma pessoa tem que fazer, a primeira coisa que Deus requer de uma pessoa, quando ela diz, eu quero servir, a primeira coisa que eu penso, que é o propósito de Deus. Ah, você quer servir? Que mesmo? Quanto tempo você está orando pela igreja? Quanto tempo você ora pelo pastor? Mas não é aquela oração, Deus abençoa o pastor, abençoa a igreja. Não é aquela oração de lábios, mas de coração. De coração. Essa igreja aqui, Ituverava, ela é fruto de uma intercessão. Ela foi fruto de uma experiência de intercessão tremenda, maravilhosa. Eu estava intercedendo, eu estava dando estudo para uma pessoa aqui. E eu senti no meu coração para Deus libertar 10 vidas. Aí eu orei um dia antes, vim e disse para a discípula, olha, Deus libertou 10 vidas nessa cidade. A semana que vem, nós não estaremos mais sozinhas, mas 10 pessoas estarão conosco, recebendo a palavra. Nossa, glória a Deus! E ela era tão assim, não, se a pastora falou, é verdade, que bênção. Então você começa a louvar a Deus e glorificar pelas 10 vidas que estarão conosco. E na outra semana, estava lá as 10 vidas idôneas, conforme oramos, foi a atitude de Deus, respondeu a nossa oração. Amém? Bom, e daí começou.
Vamos ver como orar, como interceder. A palavra de Deus diz assim: apresenta o problema. Primeira coisa que você tem que fazer: Senhor, eu apresento a Ti a necessidade sobre salvação de vidas nessa cidade, sobre a minha família, ou a família do fulano, ou os jovens. Você apresenta o problema. Amém? Reconheça o poder e a posição de Deus que Deus colocou na igreja. Quando você apresenta o problema, você tem que ter convicção que esse poder, essa autoridade foi entregue para a igreja. E nós, como igreja, estou falando igreja vidas, arraigada, alicerçada em amor, junto com Deus, porque Deus nos atraiu, Deus nos chamou para fazer a obra dele, para dar continuidade da obra de salvação de Jesus aqui na terra. Ele nos chamou para sermos intercessores. Todos que querem, que têm o chamado, têm a missão de intercessor. Aquela pessoa que diz, eu não tenho dom para interceder, então você ainda não tem dom para fazer nada. A intercessão é o propósito de Deus, porque aquele que intercede, ele ama. Ele tem que ter um coração de amor e saber o motivo pelo qual ele está orando. Então, ele diz assim, Efésios 1, 20 a 23. Olha, aqui está a posição que Deus nos colocou como igreja. Para você interceder, você precisa apresentar o problema e estar no lugar, na posição que Deus nos chamou e nos colocou como povo de Deus. Ele diz assim, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele nos constituiu autoridade na terra, não como pessoas que choram, murmuram, não como coitadinhos, mas como aquele que recebeu, revestiu o poder de Deus. O poder de Deus está sobre nós. E nós, quando vamos interceder, nós temos que estar na posição onde Ele nos colocou, acima de principados. Então você ora de cima para baixo. Olha, eu creio, Senhor, coloca aqui toda essa necessidade na vida desses irmãos, nessa pessoa, naquela ali, tal. Apresenta o problema. Mas apresenta o problema com firmeza da autoridade que Ele te constituiu na terra. Não é assim, ai, Senhor, tem misericórdia. Ai, Deus, olha para nós, tem misericórdia de nós. Ai, a pessoa está sofrendo, coitadinho. Não, essa oração não vai sair daqui do teto, vai ficar aqui. Não vai sair do teto. A oração que Deus colocou é você, na certeza que a autoridade que Deus investiu em nós agora usamos a palavra de fé, a palavra da fé, e temos autoridade. Nós estamos aqui, Senhor, para interceder pela tua igreja, que é o corpo no qual o Senhor nos chamou para viver nessa terra em vitória. E nós cremos que hoje o Senhor está revestindo cada membro, com tua unção de fé, de coragem, de força. Apresentamos o problema.
Depois, confessa a palavra. Quando nós vamos orar, nós não podemos orar firmado em nós. Quando nós oramos, nós temos que orar firmado na palavra. Existem mais de 8.000 promessas que ele já nos concedeu. E nós não temos que pedir, nós temos que tomar posse das promessas. Então, a intercessão nos faz ver que essas promessas são concedidas a nós à medida que nós falamos. A fé vem por ouvir, então eu tenho que conhecer promessas. Então, quem não lê a Bíblia, quem não sabe, quem não tem versículos no coração, vai interceder o quê? Vai falar o quê? A intercessão de autoridade é porque está escrito. Senhor, eu coloco a necessidade aqui na tua presença, porque está escrito. Nós estamos orando aqui pela vida do seu João, do seu Antônio, da dona Maria, de quem for. Nós estamos orando aqui, Senhor, porque está escrito na tua palavra. Porque nós temos certeza que o sangue de Cristo foi derramado e ele cura toda a enfermidade. Por isso nós cremos que o poder do sangue de Jesus, que está escrito na tua palavra. Então, a primeira coisa, apresenta o problema. A segunda coisa, lembra Deus daquilo que ele prometeu. Você está ali para lembrar a Deus, para se pôr na brecha, para clamar aos céus. Senhor, o Senhor disse, né? E nós estamos aqui lembrando que essa palavra que está escrita aqui, ó, lança sobre ele todas as suas necessidades, porque ele tem cuidado de nós. Eu estou colocando a necessidade da vida da igreja, disso, daquilo, da minha família, disso. Coloca lá o problema e fala, por que está escrito? Lançai sobre ele. Nós lançamos, assim como está escrito, e recebemos de ti a vitória. Isaías 62, 6 e 7. Olha a palavra que diz. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guarda, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Senhor, nós estamos aqui como guardas, fazendo lembrar da necessidade da igreja com as portas abertas, de multidões que venham clamar aos céus, que venham adorar o Senhor. Essa cidade é de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. E nós estamos aqui clamando pela tua igreja, colocando sobre os muros de Jerusalém, pus guardas. O intercessor é o guarda de Israel, é o guarda de Jerusalém, é o guarda da igreja. Israel, Jerusalém, é o povo de Deus. Então, você que é o intercessor, você tem que se colocar como guarda, fazendo lembrar o Senhor que nos dê, entregue, porque está escrito que essa é a promessa. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E nós clamamos a ti, crendo, lá do alto, você está sentado, lá na posição que ele te pôs, orando com firmeza e confessando a palavra. Confessar a palavra significa buscar versículos que te ajudam. Olha, eu já contei esse testemunho, mas no início, quando nós começamos a buscar a Deus, roubaram a nossa caminhonete. Então, eu e o Darcio ajoelhamos e fomos procurar. A gente não conhecia tanto da palavra. E fomos, Senhor, nos mostra um versículo, nos mostra uma palavra que nós possamos firmar nela.
Então, confessar a palavra é aquilo. Eu tenho certeza que vai acontecer, porque está escrito. E nós achamos lá, Deus detém o caminho dos pecadores, amarra a obra do ímpio, lá em Salmos. Sabe o que aconteceu? É aqui. Senhor, está escrito que o Senhor detém, então detém agora esse projeto do inimigo, e aonde essa caminhonete estiver, ela vai ficar paralisada. Nós amarramos toda a obra do ímpio, porque está escrito que Deus amarra a obra do ímpio e detém o caminho dos pecadores. O caminho deles está impedido, eles não vão prosseguir, porque está escrito. Sabe? Você diz, porque está escrito. Isso é ser guarda. E nós não vamos te dar descanso até ver que o teu nome seja objeto de louvor nessa cidade. Amém? Até ver que a tua igreja seja reconhecida como a autoridade do céu aqui na terra. Amém? Então, e o que aconteceu? Aconteceu que nós começamos a louvar e glorificar e a caminhonete apareceu. Vieram, encontraram ela na divisa do Paraguai. Mas ela não atravessou, ela ficou amarrada e foi pego todos os ladrões, a quadrilha que estava roubando caminhonete, foi pega. Por quê? Porque nós, duas pessoas oramos com fé, está escrito, Deus detém o caminho deles, os projetos dele estão frustrados, em nome de Jesus, pronto. Está entendendo? Então, para você ser um intercessor, você tem que conhecer a Bíblia, você tem que pegar a oração diária, versículos que te ajudam, porque as pessoas novas falam, nossa, mas é tão extensa a Bíblia. Mas por isso o bispo fez aqui uma oração diária, deixou com versículos bíblicos em todas as áreas que você precisa para orar e interceder. Então, porque está escrito, e essa palavra escrita, nós confessamos e cremos, e ela se cumpre. Deus não é homem para falar e não cumprir. Terceira coisa, amarra o diabo. Amarrar as obras das trevas do diabo, paralisar suas manobras. O projeto do inimigo tem que ficar paralisado, porque quando nós cremos no coração, porque está escrito, eu creio porque está escrito, isso aqui é um testamento que jamais falha. Eu creio que está escrito. Então, eu amarro, em nome de Jesus, está amarrado o projeto do maligno contra a tua igreja, contra essa família, contra o povo de Deus, contra o bispo, todo projeto contra a vida do bispo está amarrado agora. Nós detemos toda a ação do inimigo sobre a minha família, sobre os seus filhos, sabe? Isso é interceder. Então você amarra, está escrito aqui, em Filipenses 2, 9 e 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Porque ao nome de Jesus todo o joelho se dobre. Quando você amarra a obra do diabo, você não pode dizer, eu amarro. Não. Está escrito na tua palavra e nós amarramos porque o Senhor Jesus deixou um nome que é acima de principado e potestade. E ao nome de Jesus, nós determinamos como a tua igreja, porque a palavra de Deus diz assim, o que ligares na terra será ligado no céu. Nós, como a tua igreja, que nós temos que usar. As portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja, não é contra mim, é contra a igreja. Então nós oramos, nos posicionamos como igreja. O irmão fala assim, já orei. Não, meu irmão, a oração individual é uma coisa, a oração de igreja é outra. Quando os irmãos se unem para interceder, é tremendo. As portas do inferno não prevalecem. Jamais ela prevalece. Então ele diz assim, Deus o exaltou soberanamente. Ao nome de Jesus se dobra todo o joelho. Então o nome de Jesus está paralisado.
Porque as pessoas, às vezes, oram nelas mesmo, firmado nelas. Você não pode firmar em você. Você tem que firmar na igreja, que é a promessa. É a igreja que é a promessa. Como igreja. E para ser como igreja, você tem que estar ligado ali, ó, com o mesmo espírito de amor, na intenção de ver as portas da igreja abrir. Todas as igrejas abrirem, porque esse é o reino de Deus. Eu desejo, porque Jesus implantou o teu reino, e o meu propósito é que o reino cresça, é que possa expandir. Nós nos alegramos, amados, com os irmãos, como esses cultos estão alcançando países fora. Por quê? Porque o nosso interesse é que vidas sejam salvas. É que famílias recebam a salvação, porque Deus, o Espírito Santo, ele unge, ele ensina e ele faz a caminhada das pessoas. A função nossa como igreja é realmente colocar elas no caminho para que elas possam prosseguir e ser alimentadas e fortalecidas pelo Espírito Santo. Amém? Então, a palavra diz em Romanos 4:17. Sabe que quem cresce, sabe o que é importante? Tem pessoas que assumem a posição religiosa e dizem assim, não, eu vou ouvindo daqui mesmo, que eu não preciso ouvir, porque tem pessoas que falam assim, eu vou cozinhar, vou fazer a janta e vou ouvindo. Não, essas pessoas não vão para lugar nenhum. Sabe por quê, amados? Porque cada vez que você ouvir essa palavra que eu estou anunciando, com atenção, com propósito, com desejo, haverá uma nova unção e haverá uma nova visão para te fazer crescer e apoderar da autoridade que Ele depositou em você, para que você seja aqueles que abrem caminho onde não há caminho e faça a obra de Deus. É muito interessante. Tem pessoas, as religiosas, já falam assim, esse aí eu já sei, intercessão, ixi, eu sei, eu já sei. Não, amados, se você não seguir o propósito conforme Deus manda para interceder, você vai ficar orando e nada acontece. Por isso, dobra os teus joelhos e busca dos céus, que Ele vai te acrescentar hoje. Aí diz a palavra de Deus assim, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O Deus que vivifica, põe vida nos mortos e chama à existência aquilo que não existe. Isso é intercessão. Intercessão é chamar à existência aquilo que Jesus já conquistou na cruz por nós. Intercessão, está aqui um copo de água. Eu tenho. Ele está perto de mim, está. Mas interceder significa eu pegar, tomar posse dele e beber. Aí eu estou matando minha sede. Agora, interceder isso, você orar de uma maneira para que as pessoas sejam livres, para que o reino de Deus cresça e que o propósito de Deus se cumpra e que os inimigos são detidos pela igreja. Isso é interceder. Olha, as portas do inferno, por vida, chamar a existência, isso é intercessão. Eu chamo agora a existência aquilo que está já determinado na palavra. Eu chamo a fé. Eu chamo a paz. Senhor, porque está escrito que Jesus é o príncipe da paz. E eu recebo a tua paz na minha casa, no meu lar, agora. Eu creio e amarro todo espírito de guerra, em nome de Jesus. E eu amarro toda obra de guerra, todo espírito de confusão no meu lar, cai por terra, em nome de Jesus. É isso interceder, porque está escrito que Ele vivifica
os mortos, aqueles que estão paralisados na minha família, que não conseguem te ouvir, que não conseguem ter comunhão, uma pessoa morta. Põe vida no meu pai, põe vida no meu filho, põe vida, porque está escrito, ele dá vida, ele vivifica. Isso é interceder. Aí nós vamos ver que o versículo 17, porque está escrito, essa vida, ela vem a existir quando nós oramos. Senhor, sabe o seu Antônio, o seu José, nem sei, qualquer nome, que orou, pedindo, que mandou mensagem pedindo oração para cura, não só a cura, mas põe vida naquele coração para que ele seja salvo, que ele possa ser aberto os seus olhos, porque está escrito na palavra, aquele que crê será salvo. E como está escrito, nós cremos que está cumprindo agora na vida dele. Amém? Isso é interceder. Então, o interceder não é ficar na defensiva. Ai, murmurando, pedindo misericórdia. Ai, Deus, eu não acho emprego. Ah, Senhor, a pessoa precisa tanto de emprego. Está entendendo? Não. É você tomar posição, pisar no território do inimigo, atacar, derrotar, usar as armas, destruir. E quais são as armas que você usa? O poder da palavra. Você confessa a palavra, porque está escrito. Ele põe vida, vivifica os mortos e chama a existência. E eu chamo a existência agora de 10 vidas salvas para a igreja. Eu chamo a existência, a firmeza, o propósito, o desejo daqueles que o Senhor confiou a mim, meus discípulos, de serem aqueles que oram, que clamam, que buscam. Amém? Então 3 armas que você vai usar. O poder da palavra, o nome de Jesus e o louvor. 3 armas. Você usa o poder da palavra, amarra o inimigo com o nome de Jesus e louva a Deus porque você crê que tudo que você orou, Deus está fazendo muito mais ainda. Amém? Vamos ver Lucas 10, 19. Você não pode pedir favor ao diabo, você tem que usar a palavra e a ordem que Deus te deu para pisar no inimigo, submeter e paralisar todos os seus planos e projetos aqui na terra contra as pessoas, contra a igreja. 10, 19. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Amém? Ele nos deu poder. Então, pisa na cabeça do inimigo, pisa sobre o projeto do inimigo. Olha, ele fala assim, esmaguei como pó ao léu do vento. Pega aquele projeto dele e fora. Amém? Fora, lança fora. Então apresenta o problema, confessa a palavra, amarra a obra do diabo, 3, né? Agora, você louva a Deus na certeza que tudo que você falou, Deus concretizou. A sua palavra, a palavra da igreja está selada no céu. Nós que ligardes na terra, nós ligamos aqui na terra e eu creio que já recebemos. Primeira coisa, se faz a oração, concretiza a obra no céu, no reino espiritual. E depois nós vamos ver ela aqui na terra. Primeiro, concretiza lá. A salvação, sabe, é realizada primeiro na oração e depois aqui, na nossa presença. Louva a Deus, glorifica a Deus. Nós vamos ver aqui uma grande arma que o diabo usa é fazer com que as pessoas
não ache tempo para orar. Por isso que você tem que aprender a orar em todo tempo. Você tem que criar um tempo de oração. E no mais, você tem que aprender a orar no momento em que o problema aparece. É muito interessante, as pessoas muitas vezes não oram na hora que o problema. E o que você fez? Ah, eu fui chorar, eu fui isso. Não! Se você aprender a orar e a destruir o projeto na hora que ele lançou, ah, meu irmão, você passa a ser um grande vencedor sobre a terra. Te deu irado. Se teu marido, se alguém trabalha com você, é convertido, você fala, vamos orar aqui, vamos concordar comigo. Se não, você mesmo ora. Senhor, lança fora. Eu creio que o Senhor me dá espírito de paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Eu lanço fora toda a ira, na hora. Muitas vezes o inimigo lança setas, ira. Tem gente que bebe remédio e vai dormir. Ah, vou tomar remédio, vou dormir. Que isso, meu irmão? Isso aí é para incrédulo. Dormir é para incrédulo. Porque aí o inimigo, aí ele fica feliz. Que é o que ele quer. Te fazer te paralisar e fazer você ficar totalmente paralisada. Ou vai dormir, ou vai chorar, ou vai andar, ou vai comprar. Tem gente que vai até comprar. Diga comigo, orar a solução e não o problema. Essa oração diária te ensina todos a orar a solução e não o problema. Você não adianta dizer o problema, porque a sua palavra é poder sobre a terra. Ô Senhor, eu ando passando isso, que não vou nem falar, entendeu? Quando você fala o problema, você está ficando derrotado, você está usando a fé que você tem para concretizar o problema. Por isso que muitos oram e não recebem, porque ora mal. Agora, quando você aprende a orar, Senhor, está escrito na tua palavra, por isso que eu falei intercessão, quando é feita junto, eu posso perdoar porque está escrito, eu posso perdoar, eu posso amar porque está escrito. O Senhor me chamou e me deu a conhecer do seu amor, e o amor de Deus é derramado no meu coração, por isso está escrito, eu creio que eu recebo agora. Amém? E para encerrar, vamos ver Atos 19, 15 e 16. Sem ser um cristão de oração e um intercessor, é impossível você realizar grupos. É impossível você fazer discípulos. Se você não é um intercessor, nada vai acontecer. Tudo que você fizer, derrete como cera. Porque o que nos garante que o nosso trabalho não é em vão, o que nos garante que o nosso fruto permanece, o que garante a permanência do nosso fruto, que o nosso fruto não cai verde. Ah, já viram um pé de laranja? Um pé de laranja que, de repente, você olha assim, caiu as laranjas todas pequenininhas, verde, não deu fruto. Por quê? Falta o tempo de oração com Deus. Quando nós temos tempo de oração, quando nós temos ligação, comunhão com Deus, quando nós obedecemos a Deus e fazemos a obra que Deus nos chamou a fazer, aí nós somos testemunha e damos fruto. Porque diz a palavra de Deus aqui. E Deus, pelas mãos, o capítulo 19, vou ler o 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus
sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiam daquela casa. Olha, se você tem vida de oração, obediência, comunhão com Deus, e é um intercessor, pode expulsar demônios, porque eles vão submeter. Mas aquelas pessoas que nem conheciam Jesus, nem oravam, nem tinha tempo na comunhão, não intercedia, como vai querer ter autoridade? Nós não somos fonte, fonte é Deus. Ele é fonte, então nós temos que beber na fonte todos os dias. Ter o tempo com Deus. E temos que ser um intercessor todos os dias. Nós temos que interceder pelos nossos discípulos, pela salvação, pelo nosso bispo e o nosso pastor. Nós temos que interceder todos os dias. Interceda pelo seu pastor, interceda pelo seu bispo. Por quê? São homens que Deus escolheu para fundamentar, para dar uma expansão no reino. Não somos nós que escolhemos, Ele nos escolheu. Você é escolhido porque você faz parte, sabe, de um corpo no qual Deus te chamou a ser aquela coluna para a expansão do reino de Deus. Amém? Ser tu uma bênção. Propósito de Deus, ser bênção. E ora em línguas. Porque a hora que você termina, você tem que orar em línguas. Porque o Espírito Santo que está em nós, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 5 coisas. Apresenta o problema. Confessa a palavra ligada no problema. Amarra a obra do inimigo, os projetos, pelo poder do nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Louva a Deus e ora em línguas. Aí orar em língua, você fica um tempo orando em línguas. E o Espírito Santo vai concluindo e firmando, concretizando a sua oração. Amém? Sabe quando a oração, como que deve acontecer a intercessão na igreja? Todos apresentam um propósito. Amém? Primeiro, eu estou aqui, Senhor, para interceder em favor do bispo. Interceder pela salvação. O outro, né? Porque está escrito. Essa é a vontade de Deus, tal. Fala o versículo. O outro fala: Senhor, eu estou aqui para interceder com as vidas que estão nos assistindo, esses de Tuverava que estão recebendo a palavra, né? E porque está escrito. Ontem nós oramos também por esses que estão vindo, onde Deus ordenou: solta do Oriente, solta do Ocidente, toda essa igreja, nessa cidade. As vidas estão libertas para estarem em busca do Senhor, né? Porque está escrito. E coloca o versículo. Depois que todos colocaram os pedidos, que tem que ser um pedido para cada pessoa, às vezes, e tem que observar, porque tem pessoas que ficam tão distraídas que um acaba de pedir, daqui a pouco ele pede outra vez, aí o outro pede outra vez, e quer dizer, o outro que pediu não, né? Não pode ser assim. Por quê? Está entendendo? A mesma coisa não pode ser repetida. Cada um pede dentro de uma necessidade, e todos com atenção.
depois que todos pediram, quem vai pedir tem que ter um versículo para confessar. Ele pede e já dá o versículo. Eu estou pedindo, Senhor, porque está escrito isso, isso, isso. Aí todos, juntos, nós amarramos a obra do diabo, os projetos do inimigo, aí todos oram juntos. Amém? Amarrando pelo poder do nome de Jesus, do sangue de Jesus, porque nós cremos, Senhor, tal, e usa tudo isso que eu falei. Aí nós oramos, louvando, obrigado a Deus, porque cada um vai louvar a Deus, dentro, mas tudo junto, do pedido que você fez, que o outro fez. Senhor, obrigado, porque eu creio que há uma multidão de salvação. Ou aí vocês vão orando pelos pedidos em geral, louvando. Nós cremos que Deus já concedeu, em nome de Jesus. Deus já concedeu, em nome de Jesus. Aí, depois que você louvou, vamos orar em línguas. Todos orem em língua. É um só pensamento, um só coração, um só propósito, sabendo o que foi fazer. Agora, pensa bem, é igual numa guerra. Numa guerra, um atira aqui, outro atira ali, outro atira lá. Não! Nós temos que estar aqui nessa direção, naquela direção, lá à direita. Não é? O comandante não diz assim? Cessar fogo! Fogo! Não é assim? Ordem. Então, tem que ser assim, amados. Todos numa unidade de pensamento. Não é cada um falando o que quer, o que não quer, e mistura, vira aquela confusão. Aí nada acontece. Mas uma intercessão tão bem feita. Olha, agora eu quero dar um testemunho do que aconteceu aqui também conosco. Eu dava estudo bíblico para um grupo de mulheres. E aquele dia, nós íamos fazer a primeira reunião aqui. Falei, nossa, eu ia ensinar você sobre intercessão e não ensinei. Então, olha, eu vou deixar meu caderno, que aqui no meu caderno está escrito como que intercede. Ah, mas nós não sabemos o que é, né? Como que intercede? Não, está escrito. Vocês seguem o roteiro, que é esse estudo que está aqui, que eu dei para vocês hoje. E aí o que aconteceu? As irmãs se reuniram e fizeram exatamente como que aqui deve ter também um exemplo, né? Aí nós libertamos 50 vidas. Aqui tem um exemplo de como interceder. Nós libertamos 50 vidas para receber a palavra na sexta-feira, em nome de Jesus. Nós cremos, nós amarramos toda a obra do diabo nessas 50 pessoas e tal. Oraram, intercederam igualzinho. Orar em línguas e tal. Quando chegou na sexta-feira, que aí eu cheguei com o violão, na casa de uma irmã, e eu vi até caixas, banco de penteadeira, caixa de cerveja, né, virada assim para as pessoas sentar. O outro foi sentando daquele tanto de cadeira. Nossa, que bênção, né? Nossa. E foi chegando, 50 pessoas foram. Por quê? Elas estavam num só pensamento, num só propósito. Ninguém queria mostrar grandeza para o outro. Estavam todas, ninguém sabia nada, esperando a direção do caderno para fazer, sabe? E terminou o culto, aquele costume que nós temos de tomar o cafezinho, elas foram com o cafezinho ali, e está assim, nossa, 50, que bênção, 50, né? Quando elas estão assim, que bênção, 50. Eu falei, gente, o que é isso, 50? Não estou entendendo nada, vocês podem me contar? Ela falou, nós fizemos o que está escrito no caderno. Eu falei, o quê? Está escrito lá, nós libertamos 50 pessoas. Aí, fé o que é? Falar, crer, falar e agir. Nós fomos, buscamos banquinho na casa de uma irmã, pedi até para o meu vizinho umas cadeiras, e colocamos 50 cadeiras. E convidamos, pois vieram 50 pessoas. Por isso, como que Deus honra quando nós oramos e intercedemos. Foi a primeira
a primeira reunião com 50 pessoas aqui. Amém? Então, Deus faz. Quando nós oramos, que eu estava em Miguel Alves orando para 10 pessoas, chegamos aqui para dar estudo, 10 pessoas estavam ali. Amém? Só que você tem que crer, falar e agir. Elas buscaram 50, como não tinha mais banco, cadeira, nada, elas inteiraram com as caixas de cerveja, que a irmãzinha tinha lá umas caixas, porque ficaram libertos. Então, tinha umas caixas, puseram caixa, toco, tudo. Amém, gente? E Deus faz. Por isso que eu falo, se houver unidade de pensamento, se houver propósito na oração, Deus faz, porque Ele já fez e faz em todo o tempo que nós oramos. Deus tem feito hoje. Quando nós oramos lá na igreja, milagres têm acontecido. Por quê? Porque nós oramos e intercedemos. E todos recebem. Então fica na paz do Senhor. Pai, graças te damos por essa palavra que transformou o coração do teu povo. E todos que ouvir essa palavra, todos que receberem essa palavra no coração, ficarão prontos para ser o intercessor, para ser aquele que se dispõe a te servir para o crescimento do teu reino nessa nação. Em nome de Jesus. Amém. Nós declaramos que o Brasil pertence a Jesus. Ele é o Senhor do Brasil. E nada, nenhum plano pode ser frustrado. O que Deus determinar é isso que nós vamos viver. E da tua igreja. Amém. Ficam na paz do Senhor. Glória a Deus.